Olá, queridos alunos da escola Ed Jackson Leocádio. Aqui quem fala é o professor Clécio, professor de Geografia da Educação de Jovens e Adultos EJA. A partir de agora nós iniciaremos a aula falando sobre a população brasileira. Na realidade, continuaremos falando. A gente já falou essas duas últimas semanas a respeito das teorias demográficas, né? Todas as teorias, e hoje nós vamos estar abordando justamente a parte do resultado, né, na prática, como é essa população. Vamos lá. Então, primeiro nós temos que entender que o Brasil ele vem passando por um processo chamado de transição demográfica. Professor, o que é essa transição demográfica? É um conceito que descreve a dinâmica do crescimento populacional decorrente dos avanços da medicina, urbanização, desenvolvimento de novas tecnologias, taxas de natalidade e outros fatores ou indicadores. O primeiro indicador que nós temos aqui vai ser a taxa de natalidade. E o que é isso? É a quantidade de nascimentos a cada 1.000 habitantes no período de um ano. Ou seja, durante um ano, a cada 1.000 habitantes no Brasil, nasceram 14,6 pessoas. Deu para entender? Repetindo, a cada 1.000 habitantes, nasceram 14,6 pessoas no período de um ano. E isso é interessante porque essa taxa de natalidade ela está diminuindo ao longo dos últimos anos. Assim como a própria taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? É o número de mortes a cada 1.000 habitantes no período de um ano. Então, essa taxa de mortalidade vem diminuindo tanto que no último ano, 2019, nós temos a morte de 6 pessoas, 6,08, a cada 1.000 habitantes. Né? Então, é uma redução considerável. Isso graças ao quê? Ao avanço da medicina, graças ao acesso da população à infraestrutura, ao conhecimento, à informação, o que possibilitou uma maior prevenção. Né? Então, essa taxa de mortalidade também está diminuindo. Além disso, nós temos a taxa de fecundidade. E o que é a taxa de fecundidade? É a quantidade de filhos por mulher na idade fértil. Por exemplo, a mulher ela chega em um determinado momento que ela pode ter filho, né? Quando ela começa a menstruar. Então, chega um momento que ela não pode mais ter filho, que é quando encerra o seu ciclo menstrual também. Então, hoje no Brasil, o número de filhos por mulheres na idade fértil é de 1,72. Ou seja, isso vem diminuindo bastante, junto com o crescimento vegetativo. Agora eu vou explicar por quê. Se a gente lembrar, por exemplo, minha avó ela teve 17 filhos, né? Minha mãe ela só teve 3 filhos. E aí minhas irmãs têm um filho, eu tenho um filho. Então a gente já vem diminuindo, ou seja, cada vez menos as mulheres vêm diminuindo a quantidade de filhos. Mas por quê? Uma série de fatores. As mulheres agora têm que trabalhar, a gente tem uma mudança no perfil social da mulher. Antes a mulher ela tinha que ficar em casa cuidando do filho, né, e tal. Hoje não, a mulher tem que trabalhar e cuidar do filho, cuidar da casa. Então ela fala, olha, vou diminuir o trabalho, não tem filho, ou diminuir a quantidade de filho. Então se tornou muito comum isso aí, tá? Além disso, nós temos o crescimento vegetativo. Sim, voltando à taxa de fecundidade, também tem a questão dos métodos contraceptivos. Tornou melhor o acesso, né, aos preservativos masculino e feminino, às cirurgias, né? Nós temos a vasectomia para o homem, nós temos a ligação, a ligadura, a laqueadura, tudo isso aí vem diminuindo bastante a taxa de fecundidade dentro do grupo de mulheres. Então, passando agora para o crescimento vegetativo, é a razão entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ou seja, quantos nasceram, quantos morreram. Então, se nasceu mais do que morreu, é positivo. Mas se morreu mais do que nasceu, meu crescimento vegetativo é negativo. Não tem essa relação. E também existe o crescimento demográfico, que vai contar se a população de um país ela está aumentando ou diminuindo. Pode ocorrer? Pode. Por exemplo, nós temos o crescimento demográfico ou crescimento vegetativo mais os migrantes, as pessoas que chegaram, né? Aí a gente tem um crescimento demográfico. Então, a gente pega essa relação geral da população. Então, a população brasileira aumentou ou diminuiu? Aumentou.
população brasileira ela vem aumentando nos últimos anos. E também temos a expectativa de vida. O que é isso? É até que idade a população brasileira está vivendo? Até os 76 anos de idade, ok? Vamos passar aqui. Existe um outro conceito chamado de janela demográfica. O que é isso? É a época em que o número de pessoas com idade potencialmente ativas está em pleno processo de ascensão, e a razão de dependência total da população vem declinando em consequência da diminuição do peso das crianças de 0 a 14 anos. Então, a gente precisa entender, por exemplo, o que é esse peso. Esse peso é a população economicamente inativa. Então, quem é inativo? Aquele que não contribui para a economia, que não ajuda, né? E quem é essa população? A população de 0 a 14 anos não pode trabalhar e a população acima de 65 anos de idade, que são as que se aposentam. Então, se está aposentado, não pode trabalhar, não contribui para a economia do país. Se é criança, também não contribui para a economia do país. Então, isso aí se chama população economicamente inativa. Nós temos 39% da população caracterizada nesse grupo aí, hoje, beleza? Além disso, existe também um bônus demográfico, que é o resultado da redução da taxa de fecundidade e da diminuição da mortalidade em uma população quando as pessoas passam a viver mais. Isso aumenta a proporção de pessoas em idade de trabalhar, entre 15 e 64 anos de idade em relação à população dependente, que é a população inativa. Crianças e idosos. E se torna um período mais favorável da estrutura etária para o crescimento econômico. Por exemplo, nesse atual momento, nós temos uma possibilidade maior de nosso país de crescer, porque nós estamos vendo o pleno bônus demográfico. A nossa população economicamente ativa ela é superior à população economicamente inativa. Então isso é massa, poxa, vamos produzir, vamos avançar. Então nós temos uma gama da população que pode estar produzindo, correspondendo a 61%, né, desse total. E ela está distribuída nos setores primário, 20%, secundário, 21%, terciário e quaternário, 59%. Ou seja, a maior parte está na área de comércio e serviços, que é o setor terciário, o setor secundário é o de indústria e o setor primário é agricultura e pecuária. Ou seja, o Brasil está vivendo o momento mais propício para o seu desenvolvimento econômico, tecnológico e tal. Então, nós temos que aproveitar isso, ou deveríamos aproveitar, que é o fato que não está acontecendo, não é isso? E aqui a gente encerra mais uma super aula com o professor Clécio, professor de Geografia da Educação de Jovens e Adultos do município de Barras de Santo Antônio. Um grande abraço e até a próxima semana.